Olá, amigos da Casa de Abel Sebastião de Almeida, frequentadores, ouvintes, trabalhadores. Na noite de hoje, dando continuidade ao estudo realizado às sextas-feiras sobre o Livro dos Espíritos, iremos analisar as questões 868 a 871. Esse item é o item Conhecimento do Futuro, e ele está na parte terceira das Leis Morais, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Pois bem, estamos então na parte terceira das Leis Morais, da Lei de Liberdade, Conhecimento do Futuro. E as questões analisadas serão as seguintes. O futuro, ele pode ser revelado ao homem? Por que conservar o conhecimento do futuro oculto? E por que motivo Deus permite que em algumas vezes, em alguns casos, esse futuro possa ser revelado? E qual o motivo das provações que nós passamos aqui na Terra, se Deus, que tudo sabe, já sabe o que vai acontecer conosco? Então, qual o sentido de estarmos aqui nesse planeta e passarmos por determinadas experiências? Se Deus já sabe se eu vou falhar ou não, por que passar por tudo isso, afinal de contas? Pois bem, então vamos analisar cada questão para chegarmos aí ao entendimento. A primeira questão é a 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Olha o que os nossos amigos espirituais responderam. Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, em princípio, o conhecimento do futuro é algo que deva ser velado ao homem. Nós, por questões de crescimento, esse conhecimento prévio do que vai me acontecer, ele deve ser oculto. Mas, em casos raros e excepcionais, Deus permite que ele seja revelado. Tem aquela música, aquele samba-enredo famoso da cigana do futuro, a cigana lê o meu destino, eu sonhei. Então, todos nós, de acordo com a letra dessa música, nós queremos saber o que o futuro nos reserva. E não só pela letra da música, mas é uma realidade. Nós temos essa curiosidade, essa preocupação com o que vai acontecer com o nosso futuro. Nós temos sonhos, nós temos planos, e nós queremos saber se esses projetos eles vão se concretizar, se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos, enfim, ter sucesso, se vamos encontrar a felicidade, enfim. Bom, a questão proposta aos espíritos, ela nos revela que o conhecimento do futuro ele é possível, mas somente em casos assim, excepcionais, muito raros, Deus o permite. Mas o que acontece? Devido à nossa ignorância ou à nossa teimosia, nós buscamos os meios de saber o que o futuro, afinal de contas, nos reserva. E conforme diz a letra do samba também, a gente vai lançar os meios de que dispomos para isso, enfim, o que tiver aí ao nosso alcance. Mas, geralmente, essas pessoas que dizem prever o futuro são médiuns. Alguns desses médiuns, evidente, são embusteiros mal intencionados, ou, na melhor das hipóteses, eles são mal assessorados, eles estão ali sendo assessorados por espíritos mistificadores. Na questão, aí nós vamos recorrer lá ao Livro dos Médiuns, na questão 289, que esse é um assunto muito sério. As pessoas, elas desejando saber
não é, determinadas coisas que consideram importantes, elas podem procurar esse tipo de assessoramento e tomar decisões completamente equivocadas, né, em cima dessas verdades sobre o futuro que lhe foram faladas por esses irmãos, né? E vamos ver, né, o que essa questão lá do Livro dos Médiuns nos diz, né, sobre o futuro. Olha, pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno ainda são mais de temer os espíritos enganadores que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem. E diz mais ainda: deve-se desconfiar de todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Então, os espíritos eles podem até revelar, não é, alguma coisa do futuro, desde que seja conveniente revelar, né, por um motivo que nós desconhecemos, mas ele no livro dos médiuns, nessas questões, ele nos lembra aí, né, que geralmente essas predições pessoais, elas podem quase sempre ser consideradas apócrifas, ou seja, falsas, de conteúdo falso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é aquela mesma questão, eu quero saber o que eu fui em vidas passadas. Não, você quer saber o que você foi em vidas passadas? Basta você olhar para o seu presente agora. Né? Quem é você? Você é egoísta? Você é orgulhoso? Você tem defeitos? Então, não existe mágica. Nós reencarnamos com toda a nossa bagagem. Né? E nós vamos aqui demonstrar tudo aquilo que nós fomos lá no passado, né? Em termos morais. Às vezes, em termos intelectuais, por determinadas circunstâncias, não é, as nossas potencialidades, elas são, vamos dizer assim, limitadas, né, para que nós possamos desenvolver outras áreas. Por exemplo, um músico, né, um músico que ele tenha sido assim um músico muito bom numa encarnação passada, mas ele precise, nessa encarnação, desenvolver outras potencialidades. Então, esse lado da música, ele fica mais ou menos adormecido para que esse irmãozinho consiga aí desenvolver outras áreas, né, que ele precisa, que são foco, não é, do estudo dele, da encarnação dele. Então, nós não precisamos conhecer o nosso passado, e o futuro, nós temos que entender que o futuro ele vai ser sempre fruto do que? Das minhas construções, ou do passado lá de trás, né? São provas, são expiações que eu vou ter que passar. Então, não adianta eu saber de antemão. Se um evento vai ter que acontecer, ele vai acontecer. Né? Então, não é interessante eu ficar perdendo tempo com isso. Né? Até porque o que eu preciso fazer é vigiar o meu comportamento de agora, o meu presente de agora, porque tudo que eu estou fazendo agora, tudo que eu estou plantando agora é o que eu vou colher no futuro. Então eu quero saber como é que vai ser o meu futuro, eu tenho que me comportar, não é agora, eu tenho que rever os meus anseios, o meu comportamento, o que eu estou realmente plantando, não é, dentro do meu coração. É evidente que se eu for uma pessoa egoísta, se eu for uma pessoa orgulhosa, o que tem reservado para mim aí no futuro vai ser o resultado do meu egoísmo, do meu orgulho. Não é? Se eu tiver que passar por alguma prova rude, com certeza eu vou ter possibilidade de passar por ela, senão a espiritualidade amiga não teria, não é permitido que eu reencarnasse para algo que eu estou 100% fadado ao fracasso. Então eu tenho possibilidade de arcar, não é, com
com as provas e as expiações que me dizem respeito. Mas eu preciso, se eu sei que eu posso ter provas rudes, né, que existe uma probabilidade disso, né, para todos nós, então eu tenho o quê? Que estar preparado. Né? Para isso eu não posso também não fazer nada e ficar esperando a coisa acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Se acontecer lá, eu não quero saber sobre o futuro, mas também eu não me preparo. Também não é o comportamento ideal. O comportamento ideal é que nós possamos fazer hoje, no presente e agora, né, nós possamos construir o nosso futuro, saber que cada ato, cada pensamento que eu estou realizando, que eu estou fazendo, isso vai repercutir lá na frente. Então, a minha saúde física depende do meu comportamento agora, a minha saúde psíquica depende do meu comportamento agora, né? A minha saúde espiritual depende do meu comportamento de agora. Então, é isso. Né? O mais, vamos, né, vivendo um dia de cada vez, procurando se melhorar e, com certeza, o que Deus reserva para a gente é um futuro, né, de alegrias. Nós estamos aqui para conquistarmos o avanço intelectual, o avanço moral, e nós estamos aqui para isso. Né? Nós vamos ser espíritos puros. Então, esse é o nosso futuro daqui para frente. Então, é nisso que a gente tem que focar, né, as nossas preocupações. Vamos para outra questão. Questão 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Com a finalidade, né, do futuro ficar oculto? Bom, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria, não trabalharia com a liberdade com que o faz, porque eu dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela. Ou então procuraria obstar a que acontecesse, ou seja, procuraria impedir que tal coisa acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Ora, nós fomos criados por Deus, né, simples e ignorantes. E qual é a nossa meta? É sermos espíritos puros. Só que para isso, para essa caminhada, desde ser simples e ignorante até chegar à pureza, é necessário que nós passemos por experiências para que possamos aprender, que possamos evoluir. Se soubéssemos o que iria acontecer, né, conosco, os acontecimentos futuros, nós seríamos escravos do fatalismo, porque se uma coisa tem que acontecer, ela vai acontecer. Então, não importa o que eu faça. Mas, veja bem, se eu nada fizer por merecer uma coisa boa que aconteça, eu não fiz nada para merecer e aconteceu, qual o meu mérito? O que eu aprendi com isso? Né? E se algo tem que realmente acontecer, mesmo que seja algo ruim, mas que seja algo ruim, enfim, tudo que acontece conosco, para que possamos evoluir, esse algo ruim, né, ele é ruim entre aspas, porque ele vai me permitir, também passar por uma determinada experiência, mesmo que essa experiência para mim seja uma experiência considerada ruim, uma experiência dolorosa, uma perda, por exemplo, uma ruína financeira, uma doença. Então, eu posso achar que aquilo é algo ruim, né, dentro da minha visão limitada, mas espiritualmente falando, já que existe um planejamento, aquilo ali foi planejado para que eu passasse por aquela experiência, né, seja por uma prova, seja por uma expiação, mas é exatamente o que vai fazer com que eu evolua. Se eu não faço isso, se eu sou um escravo do fatalismo, não adianta eu fazer nada, porque vai acontecer, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar estacionário, eu não vou evoluir. Nós somos todos alunos dessa grande escola, né, que é o nosso planetinha Terra. Se nós soubéssemos de antemão o que vai acontecer conosco, seria como o aluno. Né?
que precisa aí fazer as provas para testar o seu conhecimento, para passar de ano de grau, eu colasse, né, as respostas. Então não haveria, né, a conquista desse meu conhecimento. Lá na frente eu seria o quê? Um médico que não colou nas aulas de biologia e, portanto, você um médico com um conhecimento precário, não você um bom médico, um engenheiro que tenha colado matemática, que não saiba os fundamentos da matemática na hora de fazer um cálculo, né, preciso para suportar um prédio. Esse prédio aí ruiria, por quê? Porque eu colei na base, né? Deus, que é soberanamente justo e bom, quer que realizemos nossos próprios esforços para a concretização dos acontecimentos planejados para o nosso aperfeiçoamento. Então, tudo que nós estamos passando aqui nesse planetinha, ele teve um planejamento prévio, né? E muitas vezes nós participamos desse planejamento. Nós falamos, não, eu quero passar por isso, eu preciso desse tipo de prova, né? Porque isso aí vai fazer com que eu avance, eu acho que eu estou preparado para isso, então está na hora, eu quero passar por essa prova. Então, muitas vezes nós participamos desse planejamento, quando temos condições. Evidentemente que se tivermos numa situação de desequilíbrio, nós não teríamos condições de participar, de dar palpite. Mas quando temos, não é, condições para isso, a espiritualidade permite, não é, que nós participemos. Nós somos, inclusive, animados, né, para que façamos, né, essas escolhas, né? Nós somos incentivados nesse planejamento. Então, só que é necessário que eu não conheça previamente. Senão eu não sei, eu não vou saber se eu estou fazendo aquilo ali porque eu tenho medo das consequências, se realmente eu conquistei aquilo, né? Por que nós somos comportados? Eu me lembro, na minha casa, coitado da minha mãe, cara, 6 filhos. E os 6 filhos, eu posso dizer assim, que ela não recebeu propriamente anjos de candura, não é? No seu lar, eram espíritos complicados. Então, se encostasse assim um no outro já era motivo, parecia que saía faísca, não é? Então, praticamente todos os dias nós brigávamos, todos os dias nós apanhávamos, né? E eu me recordo que uma vez eu falei assim, bom, meu pai está para chegar. E quando meu pai chegava, ele já vinha tirando a cinta da esquina, porque escutava os gritos da minha mãe. Minha mãe era costureira, né? Ela tinha que costurar para ajudar nas despesas da casa, e os anjinhos ficavam ali, não é? Perturbando, né, aquela criatura que precisava trabalhar. Mas meu pai escutava os gritos lá da esquina, aquela algazarra, ele já vinha tirando cinto. Quando entrava era um negócio medonho. Parecia aquelas feras tentando fugir, tentando escapar, e a cinta comendo. Mas a gente não aprendia não, cara. Todo santo dia era a mesma historinha, mas todo santo dia a gente era ignorante mesmo, cara. Espírito bruto. Mas um belo dia eu falei assim, cara, tá na hora eu pintei e bordei o dia inteiro. Quando estava já de tardezinha, eu falei, tá na hora do meu pai chegar. Aí o que eu fiz, ó, sem ninguém mandar, fui lá, tomei meu banho, pintei cabelinho na régua, né? Naquela época eu passava brilhantina, acho que eu até peguei brilhantina do meu pai, passei, botei a cadeira em frente à televisão, fiquei sentado, cara, aí, olha, o Forte Apache ali do lado, cara, a briga correndo, flecha voando, e eu ali sentado. De vez em quando vinha, dava uma tapa, dava um cascudo, eu quietinho ali, esperando meu pai chegar. Cara, não deu outra. Meu pai abriu a porta de cinta na mão e tome cintada para cá, tome cintada para lá. E meu pai passava e me olhava ali. Eu sentadinho com cara de anjo, cabelinho, né, penteado, olhando a televisão, aparecia um anjo assim, né?
Cara, meu pai, depois de ter acertado todos os outros 5, olhou para minha cara e falou: Você não me engana. E, cara, eu tomei-lhe umas boas cintadas também, né? Então, eu estava comportado porque eu sabia que eu iria apanhar do meu pai. Eu não era uma criança comportada, né? Eu já sabia, eu previ que meu pai ia chegar e falei: Opa, papai vai chegar, eu vou enganá-lo. E tomei-lhe umas boas e merecidas cintadas, né? Aprendi a lição. Entre aspas. Aprendi a lição, eu teria aprendido se a partir desse dia eu realmente me comportasse. Mas eu falei, já que eu vou apanhar mesmo, né, fazendo ou não fazendo, então continuei na bagunça. Hoje, né, depois de ter passado por tantas coisas, não é? E ter sido pai também, sabendo o que minha mãe passou, não é claro que numa próxima encarnação Deus permita que eu venha com um espírito que possa contribuir, né, com aquele ser que estava ali ocupando as suas horas para nos ajudar e não atrapalhar como eu fiz nessa encarnação. Então, uma lição que graças a Deus hoje eu compreendo, né, como eu deveria ter me comportado. Mas enfim, nós só aprendemos realmente se passarmos por determinadas experiências. Continuando o nosso estudo, vamos para a questão 870. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que seja revelado algumas vezes? Ora, se tem que estar oculto, por que de vez em quando, né, ele é revelado? Acontece algumas coisas, a gente vê aí, não, realmente aconteceu. Por que isso ocorre? Olha a resposta dos nossos amigos. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa em vez de a estorvar, ou seja, de prejudicar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria se lhe não fosse feita a revelação. Então, Deus permite que aconteça, um determinado evento tem que acontecer. Se eu não sei se vai acontecer, eu posso atrapalhar. Então, ele me é revelado para que eu não atrapalhe. Olha só, não raro também é uma prova. E isso aqui é muito interessante. Não raro também é uma prova. E por quê? Olha só, a perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Eu sei que uma coisa vai acontecer, eu tenho pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento de cobiça. Olha só, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, também, né, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo. Então pode ser uma prova. Pode ser uma prova, né? Eu vou receber uma herança. Como é que eu vou proceder? Né? Será que aquilo já vai mexer com o meu egoísmo, com o meu orgulho? Eu já vou começar a me comportar de determinada maneira? Eu vou fazer algo para apressar a morte desse parente aí para eu receber? Eu vou começar a bajular mais ainda aquele parente para receber? Ou eu também posso, né, me apiedar daquela criatura, começar a fazer um bom planejamento com aquela herança, né, visando beneficiar as pessoas? Então, uma prova. Eu posso me sair bem numa prova ou me sair mal. Então, pode ser que o conhecimento desse futuro, seja uma prova. Então, olha o perigo da gente não é saber de alguma revelação. Eu tenho que saber me comportar com essa informação. Eu tenho que entender o que eu vou fazer.
Mas olha só, também pode ser que Deus permita que algo me seja revelado e isso não aconteça. Né? Justamente para eu saber, olha, vem um Espírito falar, você vai receber uma herança. E aí a pessoa morre e deixa herança para outro. Né? Isso também é uma prova. Né? Como é que eu vou me comportar diante disso? Né? Eu esperava, eu contava com aqueles recursos, não vou mais receber. É uma prova também. Né? Nós temos aí o conhecimento, né, de várias vezes que foi permitido pelo Pai de infinita misericórdia que o futuro fosse revelado. Né? E ele assim o fez para quê? Para que esses eventos, para que houvesse uma facilidade, não é? Para que o ambiente fosse preparado para o recebimento daquilo. Por exemplo, né, nós temos aí a predição do Consolador prometido, e essa predição foi feita pelo próprio Jesus. Então vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né, que é o Cristo Consolador, e olha só o que temos lá. Nós temos uma passagem de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, que fala sobre o Consolador prometido. Ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então ele está dizendo que ele vai pedir, mas ele já está falando que Deus vai enviar outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa aí foi a passagem do Evangelho de João e o comentário, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, o Jesus, não é, predisse, não é, o advento do Consolador prometido. Isso foi uma predição. Jesus, um espírito puro, governador do nosso orbe, ele tinha com certeza conhecimento do futuro, né, do que viria a acontecer. E ele pôde fazer essa revelação. Isso já cria, não é, uma psicosfera. Fazendo isso, você tem uma psicosfera favorável. Você cria um ambiente favorável. Por quê? Porque eu tenho esperança, né, que Jesus, ele vai pedir ao Pai e vai vir um Consolador, o Espírito de verdade, né, que vem relembrar o que ele disse ou o que foi, né, o que mal interpretado, foi esquecido, né, e também dizer aquilo que ele não disse, porque ele mesmo fala, né? Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, não só nessa passagem, mas o próprio advento do nascimento de Jesus, do Messias, isso aí você tem lá no Velho Testamento várias passagens, né? Lá em Malaquias, né? A passagem de que João Batista iria preparar o caminho, não é, do Messias, enfim. Você tem aí na história das civilizações vários eventos, né? Vários casos de pessoas em épocas diferentes que viram fatos que realmente chegaram a concretizar. Então tem sempre um fim, mas a gente tem que entender que esse fim é sempre útil. Né? Consolador prometido, por exemplo, não é uma coisa particular. Ele é algo que vai beneficiar a humanidade inteira, então é permitido. Né?
Pode ser, né, uma prova, né, como nós vimos lá, né? Enfim, e isso, quando se fala em prova, né, eu estou sendo testado, eu tenho que entender isso, né? Me foi feita uma revelação, tem que pensar qual o sentido, o que eu fiz para merecer essa revelação, né? Será uma prova? Né? Será que é mentira? Se não se cumprir, será que eu vou suportar? Né? E é aquilo que nós falamos, para Deus tudo tem um fim útil, né? Tudo tem um fim útil. Então o que a gente tem que ter é muito cuidado com essas predições, né? Sobre coisas que falam para nós. Eu já tive algumas, né? E aquela coisa, não aconteceu ainda, então como é que você sabe? Quando era garoto também, uma tia que ela andava, ela gostava muito de ir nesses, né? E vovós e ciganas, eu me lembro de uma vez, e ela me carregava, né? Porque ela queria companhia e, enfim, me carregava, pagava lá um sorvete, um lanche. Não estou dizendo que eu me vendia, eu era uma criança, tá, gente? Era uma criança. Então é evidente que tinha que ter um algozinho mais para eu ir mais felizinho. Então lá ia eu. E uma vez, e aí eu participava das coisas lá, enfim. E aí uma cigana lá chegou e falou para mim, fez uma predição. Ela falou assim: você nunca vai ter problemas com dinheiro. Eu tinha uma vontade enorme de encontrar com essa cigana, mas para fazer uma pergunta para ela, o que ela entende de problemas, né? Porque, enfim, eu acho que dentro da visão dela, eu não tenho. E realmente, né, a gente não pode, a gente tem sempre que olhar enfim, o nosso problema não é o dinheiro, não é você ter recursos ou não ter recursos. O problema é o que você faz com esses recursos e o que você também faz sem esses recursos. Né? Esse é o nosso problema. Nós nos debatemos por isso, porque dinheiro, eu saber se eu vou ter dinheiro ou não, isso de maneira alguma vai me tornar feliz ou infeliz. A gente está cansado de ver, não precisa de muita coisa, só você ver a vida dessas celebridades aí, celebridades que são bem-sucedidas, que têm dinheiro, e pergunta aí se são felizes. A mídia vende um mundo de felicidade, de glamour, mas vira e mexe você vê a fulaninha está com depressão, o fulaninho tentou se matar ou se matou. Então, pessoas com poder aquisitivo aí altíssimo, mas que são infelizes. Então, a gente tem que aprender, a gente não precisa aprender só com as nossas lições, a gente pode aprender com as lições dos outros também. Então, dinheiro não é um facilitador, é uma ferramenta, como qualquer outro recurso que nós temos aqui. Mas ele não pode ser, não é, o nosso fim, né? Eu estou aqui para ganhar dinheiro, para acumular. Ele é uma ferramenta. Eu posso usar o dinheiro, né, claro, para financiar aí os meus estudos, os estudos dos meus filhos. Né? Se eu tiver uma sobra de recursos, eu posso ajudar outras pessoas também. Né? Devo fazê-lo, né, se for possível. E isso vai retornar para mim. Né? Eu vou ter um mérito por estar ajudando, né, uma pessoa que não tenha recursos, né, mas o dinheiro ele deve ser usado, né, para benefício, é para isso que ele existe. Né, para isso que existe a riqueza. A riqueza existe, ela precisa ser usada. É o que movimenta o mundo, é o que traz progresso, é o que traz. Não é uma mola. Eu não posso estar. É uma ferramenta que vai me permitir chegar a algum lugar. Né? Os apóstolos na época de Cristo, né, eles precisavam de dinheiro. O Cristo foi questionado sobre isso, né, lá com aquela pergunta lá do fariseu, que queria complicá-lo, né, o que achava daquela moeda, né, que ele tinha que pagar, né, eles tinham que pagar o imposto para César para entrar num determinado lugar, e os fariseus lá querendo comprometer Jesus. Se Jesus falasse que aquilo ali não tinha nada a ver, que não tinha que pagar aquele tributo,
eles, o entregavam lá para a autoridade romana, esse cara aqui está falando que não tem que pagar imposto, não. E se ele falasse que tem que pagar, ele ia o quê? Ele ia contra, né, o pensamento dos judeus da época, que eram absolutamente contra pagar aquele tipo de tributo, né, para Roma. E o que o mestre fala? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Né? Nós somos espíritos imortais, encarnados aqui neste planeta, nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos nos alimentar, evidentemente, mas nós não estamos aqui só para isso. Qual é o seu objetivo encarnado? Comer, vestir, me alimentar, gozar, não é isso. Né? Nós estamos aqui para utilizarmos essas ferramentas para evoluirmos. E a gente tem sempre que fazer esse exercício. Né? Claro que nós não vamos, eu vou sair por aí distribuindo tudo que eu tenho. Eu, sinceramente, se eu fizer isso, eu vou estar arrumando um problema para outras pessoas, porque essas pessoas vão ter que me manter. Eu vou ter que viver o que é, então, a margem aí da caridade alheia. Então, se todo mundo fizer isso, não é? Mas eu posso perfeitamente conseguir viver, fazer as coisas que eu preciso fazer, sem estar com essa preocupação aí que nós verificamos, né, na nossa sociedade, que é só o ter, né, o possuir. Né? Nós precisamos ter as nossas condições, precisamos trabalhar para isso honestamente, né, ganharmos aí os nossos recursos honestamente, mas se eu tiver condições, se eu tiver possibilidade de ajudar o meu irmão que não teve possibilidade, que não tem essas possibilidades, que não tem os recursos, eu tenho um dever moral, né? Porque nós vivemos em sociedade, né? Eu dependo dessa sociedade para passar por essas experiências. Então a gente tem que pensar, né? Ter esse tipo de pensamento também. Né? Vai chegar uma hora que nós vamos ter que partir e deixar tudo aqui, a gente não vai levar nada com a gente. Então a gente tem que fazer um bom uso. Não é? Já pensou a gente chegar lá no outro lado e, cara, frustração. Cara, olha só, você desencarnou, a misericórdia divina botou tal recurso na sua mão, você poderia ter ajudado o fulaninho que estava precisando, o ciclaninho, e você não fez. Né? Você tinha uma dívida com aquele camarada, você deixou passar, você não aproveitou a oportunidade. Né? E que maravilha se nós chegarmos lá e falar, poxa, olha, nesse ponto aqui, você foi bem. Né? Você utilizou de forma correta os recursos que a misericórdia divina, né, te permitiu ter, você usou esses recursos aí para você mesmo, para você progredir, para você... Né? E ajudou outras pessoas, ajudou seus familiares, outras pessoas que não eram da sua família. É para isso que os recursos existem. Né? Os recursos existem para prover as pessoas que necessitam desses recursos. Nós estamos passando aí num mundo de provas e expiações por um planeta de regeneração. Então, cada vez mais, nós precisamos nos preocuparmos com o que acontece à nossa volta, com o nosso próximo, né? Com o nosso planeta, com o que fazemos, com a vida que estamos levando, essa vida de consumismo. Será que eu preciso realmente de tudo isso que eu consumo? Enfim, a gente parar também de ficar alimentando, não é? essa máquina do consumo. Questão 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Mas se Deus sabe tudo, ele já sabe, né? Se aquela pessoa ela vai falhar ou não numa determinada prova. Se ele já sabe, então qual a necessidade que essa prova ocorra? E olha o que os nossos amigos responderam. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Né? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? E aqui ele faz uma alusão às questões
119 a 379 do próprio Livro dos Espíritos. Né? Por que isso equivale a dizer, por que Deus então já não fez o homem, pronto, é acabado? Por que Deus não criou então já o homem espírito puro? E por que a gente tem que passar? É a mesma coisa que perguntar por que o homem tem que passar pela infância. Né? Então a questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Ele já poderia criar todo mundo um espírito de primeira ordem. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. A gente já viu isso. Né? Onde estaria o merecimento sem a luta? Ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. E aí ele explica, né, mais essa questão de cada um precisa estar ali no seu lugar. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e espiritual há esta diferença, enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então, é isso aí. Eu tenho um modelo, né? Uma escala que essa escala, cada pecinha, né? Nós somos uma pecinha de uma grande engrenagem. Então eu tenho que ter, né, o meu papel, cada um tem o seu papel. E a gente de encarnação em encarnação vai subindo aí de degrau em degrau. Na espiritualidade, a nossa meta é sermos iguais, mas nós temos papéis diferentes. Temos que passar por experiências diferentes, que essas experiências elas sejam particulares, porque senão, né, Deus criaria todo mundo aí espírito já de primeira ordem, espírito puro, acabou, ninguém precisa fazer nada. E a questão 379, né, que ele alude, né, por que um homem, porque então o homem ele tem que passar pela infância. É tão desenvolvido quanto de adulto o espírito que anima o corpo de uma criança, é a questão 379. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, o homem, ele precisa passar, né, por essa experiência da infância, né? Ele não tem ali os seus órgãos desenvolvidos, né? O seu cérebro precisa se desenvolver, ele precisa adquirir fortalecimento, né, orgânico, então ele precisa dessas fases. Nós passamos pela infância, para chegarmos à fase adulta, é um modelo que nós seguimos. Já pensou, todo mundo já nasce adulto, e qual o papel da mãe? O espírito então não vai passar por essa experiência de ser mãe, de ser pai? Nós precisamos passar por todas essas experiências para avançarmos. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então, Deus já sabe o que vai acontecer, mas o que acontece? Ele dá ao homem toda a responsabilidade de sua ação, né? Por quê? Porque ele vai ter a liberdade de fazer ou não fazer, ele tem o livre-arbítrio. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, o mérito vai ser meu se eu conseguir passar por essas provas. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir sem recompensa, nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, Deus já sabe o que vai acontecer. Mas ele, na sua justiça, isso não aconteceu ainda, porque ele tem um livre-arbítrio. Né? Então, e aí ele faz uma alusão à questão 258. Né?
Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí foi aquilo que a gente falou, olha, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. É evidente, se ele tiver condições para isso, né, ele vai interferir. Tem espíritos que nós já vimos, nós já estudamos, não tem nenhuma condição, tão desequilibrado, que não tem a menor possibilidade. Então ele reencarna um determinado período para adquirir novamente, né, aquele equilíbrio necessário para aí sim ele poder opinar. E a 258A, não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Aí, nada ocorre, olha a resposta, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham, assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, a essência dessas questões é o quê? É a nossa liberdade de escolha. Eu tendo a liberdade de escolha, eu consigo progredir. Se eu não tiver liberdade de escolha, eu sou um estacionário. Eu não progredi, eu fiz o que os outros, que as circunstâncias, não é, me mandaram fazer. Continuando, assim sucede entre os homens, por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado e não na previsão do que ele possa ou deva consumar esse fato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria à inação, a gente já viu isso, né? A de um acontecimento feliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas, daí o não lhe ser mostrado futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas, ignorando os trâmites, né, os detalhes, né, dessa caminhada, porque terá que passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso de livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Eu já sei, a gente vê muito isso. Não é? Aí na hora eu já sei que está garantido, né? Meu futuro está garantido, eu não preciso mais me preocupar quantos e quantos filhos, né, de pessoas aí abastadas, a gente vê essa complicação, né? Ele já tem tudo. Ele tem fortuna, né? O papai dá tudo, então ele não precisa. Para que ele vai ralar? Para que ele vai estudar, né? Se o papai dá tudo para ele. Então, ele não estuda, ele não aprende nada, papai morre, ele pega os recursos que o papai deixou, gasta os recursos todos. Acaba né, na miséria. Então, a gente vê isso aí no dia a dia. Então, ele não fez nada por merecer daquilo, ele não conquistou aquilo. O pai dele sabia fazer, ele não sabia. O pai dele soube ganhar, soube conquistar, ele não. Aí, perdeu. Uma pessoa que tem um recurso, não sabe utilizar aquele recurso, vai perder. Bom, então é isso. Nós chegamos ao fim do estudo das nossas questões, conhecimento do futuro. Não é? Nós verificamos lá que, em princípio,
O futuro, ele é oculto ao homem, né? Só em casos raros, excepcionais, Deus permite que seja revelado, né? A gente viu que se a gente conhecesse o futuro, a gente não ia se preocupar com o presente, né? Nós estaríamos entregues ao que é o fatalismo. Se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, né? Ou então eu vou tentar impedir. É uma coisa ruim, eu não quero, então eu vou impedir. E de repente aquilo ali é o que vai me fazer realmente avançar. Mas eu entendo que aquilo é uma coisa ruim, eu vou e impeço. Deus quer que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas que desejaria opor-se. Por outro lado, nós vimos que Deus permite algumas vezes que o futuro seja revelado, quando facilite a execução de uma coisa, em vez de atrapalhar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Então, Deus permite, né? É uma coisa que tem que acontecer, Ele permite como facilitador da execução daquela coisa para que eu não atrapalhe. Né? Eu sei que uma coisa vai acontecer, então, olha, vai acontecer tal evento, tá? Você fica na tua aí, não atrapalha. Ou ele permite que essa coisa seja revelada porque é uma prova. Né? O caso da herança que nós vimos lá, né? Como é que eu vou me comportar? E por fim, né, a prova, ela não tem por fim a Deus esclarecimento sobre o homem. Deus sabe tudo, né? Evidente que vai acontecer. Né? Deus sabe perfeitamente o que vale esse homem. Mas ele faz isso o quê? Para dar ao homem o quê? Responsabilidade de sua ação. Uma vez que a gente tem a liberdade de fazer ou não fazer, nós temos o nosso livre-arbítrio. A prova, ela tem por efeito pô-lo em luta, né, com as tentações, né, do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, eu não fui provado ainda, eu não fui testado. Então, como é que eu posso ter mérito e receber algo ou ser punido por algo que eu não fiz? Então é isso. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre essas questões, elas estão aí exatamente para isso, né? É o Consolador prometido por Jesus, ele vem nos consolar, ele vem realmente mostrar para nós, não é, toda essa nossa problemática, por que estamos aqui, não é, qual a nossa origem, ele vem responder, né, os nossos anseios mais íntimos, né, quem somos, né, de onde viemos, para onde iremos. São as questões básicas, né, da humanidade. O Consolador prometido vem aí, né, nos mostrar, nos dar a prova, né, da realidade, da verdade que existe, né, nas leis universais que nos regem. Então, que possamos agora nos concentrarmos, né, para a continuidade dos trabalhos que se fazem necessários, né, no socorro, na ajuda dos nossos irmãozinhos em dificuldade. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça sempre, sempre em nossos corações e nossas mentes. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Boa noite.